Olá, bom dia, crianças. E aí, tudo bem com vocês? Brincaram bastante, se divertiram esse final de semana, mas hoje já são segunda-feira, tá? 16 de novembro de 2020 e vamos nós para a nossa aula de português, tá? Então, crianças, aí a partir da página 24, vamos lá. Na página 24 diz: a realidade nos textos jornalísticos, tá? Troca de ideias. Aí, esta é a reprodução de uma página de dicionário. Leia os verbos assinalados, tá? Então, vamos ver esses verbos que estão assinalados aqui, tá? Estão dentro aqui desse círculo aqui, desse vermelho, circulado aqui de vermelho, tá? Vamos ver essas 4 palavras aqui. Aí, vocês leiam aí com atenção e respondam. Você já conhecia o significado dessas palavras? Responda aí, tá? 2. Já leu, ouviu ou presenciou situações de alguém que tenha sofrido preconceito? Então, você já leu, você já ouviu falar, tá? Ou já presenciou alguma situação aí de alguém que tenha sofrido preconceito? Pense aí e responda, tá? A 3. Quem são as pessoas que geralmente sofrem preconceitos? Quem são, crianças? 4. Em sua opinião, por que há tanto preconceito e como combatê-lo? Vamos responder essas questões aí com atenção, tá bom? Página seguinte, 25, vamos lá. Foco na leitura, reportagem aí é 1. Leia esta reportagem. Vamos lá, a leitura. Contra preconceito, garoto de 11 anos ensina respeito a toda a diversidade. Há um ano, o garoto Gustavo Gomes dava uma aula de igualdade racial e de cidadania, em matéria da TVT, que ganhou as redes sociais. Por redação da RBA, publicada em 3 de novembro de 2015, aí a última modificação foi feita em 3 de novembro também de 2015, mas às 14 horas, tá? E foi feita às 12 e depois a modificação foi feita às 14 horas. Aí, São Paulo, em novembro do ano passado, uma reportagem do seu jornal, da TVT, mostrava uma entrevista do garoto Gustavo Gomes da Silva Santos, que, com apenas 10 anos, deu uma verdadeira aula de igualdade racial e de cidadania. O resgate daquela reportagem marca o início de mais um mês da consciência negra. O vídeo das declarações de Gustavo já foi visto mais de 400 mil vezes no YouTube e no Facebook. E o estudante recebeu o prêmio como o Cidadão São Paulo, uma iniciativa do Catraca Livre, tá? Aí aqui, acompanhe. Sou negro, mas eu tenho 2 olhos, 2 braços e 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem. Só o que muda é a cor da pele e a personalidade. O caráter é a única coisa que quase nada pode mudar, ensina o garoto. Gustavo, que é aluno do Céu Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo, acompanhava as atividades de um projeto que promove a leitura de contos africanos e afro-brasileiros nas escolas da rede municipal, quando deu a declaração que encantaram e despertaram a consciência de muita gente. O garoto conta que a leitura dos contos africanos ensina a ser humilde, forte e a respeitar os outros. Gosto bastante da história africana, gosto de ouvir, gosto de contar e, às vezes, até de fazer. Se eu sou um afrodescendente, este afrodescendente gosta de contar história, de fazer história. Página seguinte. Crianças, ficou a imagem aqui, não sei porquê, agora que eu observei, tá? Por isso eu vou ler no livro, não vou acompanhar ele, não tem como eu ir acompanhando e lendo aqui, tá? Devido a essa imagem aí que atrapalhou. Mas acompanhe aí no livro de vocês, tá?
perguntando se as histórias contribuiriam para que as crianças aprendessem a respeitar a diversidade de raça e cor. Gustavo surpreendeu mais uma vez e diz que os contos ensinam que ninguém vive sozinho. Ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar no conjunto, numa equipe bem grande, para a gente poder combater o preconceito, combater a fome, praticamente tudo. Frente à situação de racismo, Gustavo não se intimida. Vai ter sempre alguém que é racista, que vai ter uma opinião diferente. Por isso que eu gosto de aprender, não para poder debater com a pessoa, mas mostrar para ela como é você ser negro. Mudar o ponto de vista da pessoa e mostrar como você se vê. Porque saber pedir, saber respeitar, não é ser fraco. Ser fraco é não pedir, não respeitar, não ajudar. Para não parecer fraco. Isso é ser fraco. O menino aprendeu a ler aos 3 anos e, aos 4, já assinou o próprio nome no RG. Ele conta que foi a mãe que o ensinou a ter orgulho de ser negro. Sempre falei para ele sobre o preconceito, que não tem que ligar para isso, que as pessoas todas são iguais, diz Dona Cícera. Na escola, Gustavo também se destaca, não só pela clareza na fala, como pela dedicação aos estudos. Desde que ele entrou aqui, nós já notamos que ele era acima da média, afirma Ana Paula Guimarães, diretora do CEL Vila Curuçá. Além de aprender mais sobre a influência africana na cultura brasileira, o menino também participa do clubinho poético da escola. Esse é o dia de lembrar o que o preconceito traz. Nada, já que por dentro nós todos somos iguais. São alguns versos do poema Consciência, escrito por Gabriel. Eu acho que o mundo seria bem melhor se um respeitasse a opinião do outro, tá? Então esse foi o texto, tá, crianças? Essa reportagem aí, tá? Acabei de ler e vocês vão responder as questões propostas agora, tá? E vocês leiam outras vezes se necessitar, ou melhor, quero que vocês leiam quantas vezes for necessário para você responder as questões, tá? Temos aí a questão 2 que diz: a reportagem relata fatos relacionados. Só um minuto que eu quero tentar agora. Ainda está aqui. Repetindo de novo. 2. A reportagem relata fatos relacionados a um menino. Quem é ele? Então escreva o nome do menino aqui, tá? B. Que informações são dadas sobre ele no primeiro parágrafo? Então veja lá no primeiro parágrafo com atenção e diga aí as informações que são dadas sobre esse menino, tá ok? Questão 3, na próxima página. Há 2 fatos relacionados ao menino. Algo que ele fez e um prêmio que ele recebeu. Que fatos são esses? Então você vai descrever aqui, tá? Escrever aí esses 2 fatos relacionados, tá bom? 4. Porque o jornal RBA está relembrando a entrevista dada pelo menino. Então, coloque aqui porque que ele está relembrando, tá? 5. Gustavo participou de um projeto na escola dele. Que projeto foi esse? Então, lendo o texto, você vai ver que projeto foi esse, tá? B. Qual é a importância desse projeto para ele? Então, leia lá com atenção para responder qual que é a importância. 6. Durante a reportagem, perguntaram ao menino se as histórias contribuiriam para que as crianças aprendessem a respeitar a diversidade de raça e cor.
Vamos lá, letra A. O que ele respondeu? Então, veja com atenção o que o menino respondeu, tá? B. Você concorda com a resposta dele? Explique sua opinião. Se você concordar, explique aí sua opinião. Se não, também dê sua opinião, por que não, tá? Página seguinte, questão 7 diz: releia este trecho. Aí. Então, vocês vão reler esse texto aí com atenção, tá, crianças? Aí a letra A. Sublinhe no trecho a reprodução de um depoimento, tá? Então, vocês vão sublinhar aí nesse trecho a reprodução do depoimento, tá? B. Qual é o sinal de pontuação que identifica a reprodução do depoimento? Então, qual o sinal de pontuação? Coloca esse sinal aqui, tá bom? Então, C. De quem é esse depoimento? Então, escreva de quem é esse depoimento, coloque aqui, tá? Letra D. Para identificar de quem é o depoimento, é utilizado um verbo. Aí, circule esse verbo no trecho. Então, veja lá o verbo lá no trecho, tá? E circule ele, tá bom? Escolha no quadro um verbo de sentido parecido e complete o trecho a seguir. Então, escolha nesse quadro aqui um verbo do que seja o sentido bem parecido com o outro lá que você encontrou no trecho e complete o trecho a seguir. O trecho a seguir é este, você vai colocar o verbo parecido aqui, tá bom? 8. Leia este outro trecho. Então, o outro trecho está aqui, tá? O caráter é a única coisa que quase nada pode mudar. Ensina o garoto. Então, aqui responda, nesse pontinho. Que verbo poderia substituir ensina? Vejam aí que verbo que poderia substituir o ensina aqui, tá bom? E coloque esse verbo, ok? Então, reportagem é um texto jornalístico que expõe informações sobre assuntos políticos, econômicos e sociais de interesse da sociedade de forma geral. É comum a presença de depoimentos, ou seja, a transcrição de comentários sobre o assunto, tá, crianças? Então, isso aí que é a reportagem, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a nossa aula ao vivo. Tchau, tchau!